verso 7. Por favor, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra, Apocalipse 3, 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, vamos lá, e ninguém fecha, e ninguém conheço as tuas obras. Eis que diante de ti te pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Eu quero pregar uma palavra nessa noite, liberar uma palavra profética sobre a nossa vida, liberar uma palavra dizendo que Deus tem portas abertas para o seu povo. Você crê nisso? Portas abertas? Pode declarar isso para alguém? Portas abertas para a sua casa, portas abertas para a sua família, para a sua empresa. A Bíblia diz aqui, olha, eu sou o Deus que abro uma porta, e quando eu abro, ninguém pode fechar. E eu também sou o Deus que fecho portas, e que ninguém pode abrir. Só Deus faz isso. Ninguém pode abrir o que Deus fecha, e ninguém pode fechar alguma coisa que Deus queira abrir. E a Bíblia diz, olha, Deus escreve uma carta, são cartas às igrejas. Essa é uma das igrejas. Ele fala, olha, vocês têm pouca força, mas mesmo tendo pouca força, guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Está aqui. Eu coloquei uma porta aberta diante de vocês, e ninguém pode fechar essa porta. Por que Deus faz isso, pastor? Porque quando a gente anda debaixo da palavra de Deus, aqui ó, quando a gente não nega o nome do Senhor, mesmo tendo pouca força, mesmo não tendo possibilidade de abrir uma porta, mesmo não tendo dinheiro para acessar lugares, mesmo não conhecendo pessoas, mesmo não tendo condição, Deus abre uma porta para você. E essa porta que Deus abre, meu irmão, pode vir inimigo, pode vir invejoso, podem torcer contra você, podem tentar jogar água na tua fogueira, ninguém vai fechar a porta que Deus abriu. Eu tenho pouca força, mas eu guardei a palavra de Deus, mas eu não neguei o nome de Jesus. Fique tranquilo, Deus vai abrir uma porta para você. Eu quero usar textos aqui, histórias bíblicas, que o Espírito Santo me levou a lembrar da palavra, para falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre portas abertas. Tem um texto bíblico, Marcos capítulo 7, Marcos 7:31, diz assim, ó, e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que lhe impusesse as mãos sobre ele. E tirando ele a multidão para o lugar de intimidade, colocou os dedos nos seus ouvidos, e cuspindo no seu dedo, tocou-lhe na sua língua. E levantando os seus olhos, suspirou e disse, Efatá, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas que quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se de sobremaneira, diziam, tudo ele faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Essa palavra revela para a gente que nenhuma limitação humana é capaz de impedir o agir de Deus. Aqui é um caso, um rapaz que está, talvez de nascença, surdo e mudo. A sua dificuldade em falar é causada exatamente pela dificuldade de ouvir, porque a audição e a fala estão diretamente conectados. Quem não consegue ouvir tem dificuldade de expressar a linguagem, porque é ouvindo que a gente aprende a falar. Primeiro a gente começa a ouvir de criança, depois a gente começa a balbuciar e a falar. Isso é muito interessante. Esse homem diz que ele tinha essa deficiência, e naquele tempo
essa deficiência era muito mais incapacitante e causava muito mais vergonha e era um impeditivo social muito maior do que é hoje. Se hoje a comunidade surda, eu acho que é assim que fala, não é? Essa comunidade já sofre deficiência, aqui nós temos um trabalho para incluir esse grupo de pessoas. Imagina há 2000 anos atrás, o que esse homem não sofria? A Bíblia diz que o Senhor então decide operar um milagre na vida dele, traz ele para um lugar de intimidade e se comunica com ele de uma forma que ele iria entender. Ele era surdo. O que adianta Jesus falar? O que Jesus fez? Trabalhou na linguagem de sinais dele. Pegou o dedo, colocou no ouvido. Aquele cara começou a sentir a mão, o toque de Jesus. Depois passou o dedo na baba de Jesus, no cuspe lá, e tocou na língua dele. Jesus passa a se comunicar com aquele homem que tem uma deficiência, e a Bíblia diz que ao toque do Senhor, os ouvidos dele se abriram e ele começou a falar. Surdez na Bíblia, espiritualmente na Bíblia, significa ouvidos impedidos de ouvir a palavra de Deus. Espiritualmente falando, são pessoas que não ouvem aquilo que Deus fala, pessoas que não compreendem o linguajar do céu, pessoas que não entendem aquilo que Deus está falando. Pessoas mudas na Bíblia são pessoas que não conseguem testemunhar, louvar a Deus, agradecer a Deus, celebrar aquilo que Deus faz. A Bíblia diz que Deus então toca nele, e ele que era surdo, não podia falar, imediatamente teve os ouvidos abertos e passou a falar. E Jesus disse: olha, não conta para ninguém o que eu fiz com você não. E ele disse: como não, Jesus? Quanto mais ele falava que não, mais ele divulgava e compartilhava a palavra de Deus e o milagre. Eu quero declarar sobre a tua vida e sobre a tua casa que Deus está repreendendo, abrindo os teus ouvidos. Quem não entendia a palavra vai passar a entender. Os teus ouvidos vão entender o código do céu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você terá a sua fé acrescida porque os teus ouvidos estão abertos para ouvir a palavra que Deus está liberando sobre você. E o Senhor fala: Efatá, abra-te. Efatá significa abrir ou trazer à normalidade aquilo que não era normal. É normal alguém ser surdo? Não. É normal, espiritualmente falando, alguém ser mudo? Não. Os fatos da vida, as questões da vida ensurdeceram você, impediram você de ouvir o que Deus fala. A raiva de alguém, um comportamento errado, uma história ruim, tornaram você surdo àquilo que Deus está falando a você. O Efatá é: volte a ser alguém normal, volte a exercer o chamado que Deus tem na sua vida. E aquele que era surdo começou a ouvir, e porque começou a ouvir, ele agora pode falar. Porque aquele que começa a ouvir Deus falar, aquele que começa a receber a palavra de Deus e a fé começa a ser produzida no seu coração, ele é compelido, ele é incentivado, ele fica animado. O que ele quer fazer? Ele quer falar daquilo que Deus fala. Em nome de Jesus, você vai começar a abrir a tua boca, vai começar a declarar palavras para as pessoas, você vai testemunhar daquilo que Deus faz, você vai celebrar a Deus na tua casa, você vai louvar a Deus no seu trabalho, você vai pregar o Evangelho, a tua língua que estava travada será destravada. Receba o Efatá de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você vai falar. Não poder falar é não poder criar. Falar na Bíblia é o poder criativo de Deus. Deus criou o mundo pelas suas palavras. Palavras são importantes, palavras são sentenças, palavras são sementes. A Bíblia diz que é importante aquilo que sai da nossa boca, que a palavra do Senhor não volta vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz. A palavra liberada tem o poder de criar alguma coisa. Por isso é tão importante a maneira como você se comunica em casa. Declarar para os seus filhos: se é burro, você é feio, se é isso, se é aquilo. Não faz isso não, meu irmão, porque uma palavra tem poder. Você internaliza da vida de alguém aquilo que você fala. Você tem que mudar a sua linguagem. Deus está abrindo a sua boca agora para você liberar sobre a tua casa profecias. Você vai profetizar e declarar, porque aquele que era mudo vai começar a falar. Você vai falar daquilo que Deus faz, testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Andar, quando a gente anda com Deus,
a mudez é repreendida, a nossa língua é destravada para testemunhar daquilo que Deus faz. É o efatá de Deus. O efatá de Deus está válido sobre a nossa vida hoje. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Há uma declaração profética sobre a sua casa. Aquele que recebe isso aqui, se você está recebendo essa palavra, essa palavra vai funcionar na sua vida. Você vai chegar em casa, hoje você não vai aguentar, eu vou falar, eu vou passar a ouvir a palavra. Agora o que você está ouvindo? O que você está colocando nos teus ouvidos? Isso tem mudado a sua identidade, quem você é. Não parece, mas eu sou uma pessoa tímida, né? O pessoal rico não fala isso. Eu nunca quis pegar em microfone. Nunca! N-U-N-C-A. Nunca. Eu era tímido. A minha irmã, eu acredito, não é culpa dela, fatos da vida, lembra? Que alteram a nossa identidade e alteram quem a gente é. Eu fiz uma cirurgia de fimose. A intimidade do pastor, coisa horrível. Vou até abaixar aqui minha... Eu fiz fimose quando era pequeno. Meus pais, Pedro também fez já. E quando eu fiz a cirurgia da fimose, foi a primeira vez que eu tomei uma anestesia geral. Eu era muito pequeno, mas eu vi, desculpa, a experiência foi minha. Eu vi um anjo na cirurgia do meu lado o tempo inteiro. Tinha um anjo do Senhor ali, ó. Eu vi um negócio lindo, perfeito. Foi a única visão, acho que Deus me deu só essa vez, espiritual, eu tive foi essa vez. Eu vi um anjo do lado assim na cama. E eu acordei e falei com meu pai. Quem ouviu a minha história? A minha irmã, mais nova. Lembra que eu falei que irmão briga? Aí eu sempre fui criado em igreja. Minha irmã já é diferente, filho mais novo. Se me deixar ver o microfone já pega. Alguém quer contar um testemunho? Minha irmã, eu tenho um testemunho para contar aqui. Meu irmão fez a cirurgia do trololó, que chama de trololó. Cada mãe chama o pinto do filho de alguma coisa. Aí minha irmã, meu irmão fez uma cirurgia e ele viu um anjo. Era pequenininho, todo mundo, Aí eu, ai meu Deus do céu, olha lá. Ai, não acredito, agora minhas partes íntimas. Eu ficava com vergonha. E eu sempre fui envergonhado na minha. Eu não sou de ficar batendo papo falando. E não, eu sempre fui na minha. A minha irmã que era mais de... Isso, como ele era muito assim, eu falei, não quero isso na minha vida não. Vou ficar quietinho aqui. Ninguém vai me ver. Mas aí o tempo vai passando. E a palavra de Deus vai produzindo fé no seu coração. E Deus vai rompendo a tua mudez, rompendo coisas que te impedem de viver o efatá de Deus na tua vida. Ou seja, você passar a ser aquilo que Deus criou você para ser. Essa é a palavra. O diabo não vai impedir você de ser aquilo que Deus criou você para ser. E eu passei a falar, passei a pregar, compartilhar Jesus. E hoje você olha para mim, meu Deus, o pastor é para frente para caramba. Mas eu sei o quanto eu lutei para isso. Eu sei o quanto Deus trabalhou em mim para eu poder subir no altar, já há décadas atrás, e começar a ter as minhas primeiras experiências diante de um público. É difícil, mas você não pode, lembra, você tem pouca força, mas porque você obedeceu a palavra, eu vou abrir uma porta para você, que ninguém pode fechar. Pode vir inimigo, fofoqueiro, gente que fala mal, invejoso, não para, porque Deus vai fazer o efatá dele na sua vida. Fala para alguém, efatá sobre a sua casa, efatá, abra-te, aquilo que está fechado, aquilo que está emperrado, aquilo que está travado, vai abrir em nome de Jesus, aleluia. Outra história bíblica, para a gente orar, vai ser uma mensagem mais curta hoje, está lá em Atos 12:5, quero orar no final, gastar um tempo em oração aqui com a igreja. Atos 12:5, é a história de Pedro, o líder da igreja. Você lê com calma aqui o texto bíblico, pode deixar aqui atrás, enquanto o pessoal vai lendo eu vou falando. Pedro estava preso, Herodes, a representação do diabo na palavra, Faraó e aqui também Herodes, manda prender Pedro, o líder da igreja. A igreja operava milagre, fazia maravilha, o diabo se levanta, o inimigo se levanta e prende Pedro, aprisiona, amordaça ele, na ideia de que a igreja iria parar. Pedro está preso, amigos mortos, pessoas sendo decapitadas e mortas por causa do evangelho, da expansão do cristianismo. Pedro está preso, a Bíblia diz que Deus manda lá um anjo. Pedro não está preso de qualquer jeito, ele está preso, uma cadeia em cada braço, sem roupa quase, um soldado de cada lado, uma outra porta, outros 2 soldados na porta da cadeia. A Bíblia diz que Deus manda um anjo lá. Ô Pedro,
aperta esse cinto, irmão, levanta, coloca essa sandália, pega a capa. A Bíblia diz que se soltam as cadeias, Pedro vai andando com o anjo, e chegando perto da porta, diz a Bíblia que a porta se abriu automaticamente. Olha que coisa terrível. Isso também tem a ver com aquilo que a gente viu agora. Não estou pregando por isso, mas você está vendo a perseguição que tem acontecido no nosso país? Um pastor que prega a palavra, cerceado. Fiz uma postagem, ou comentei no post do pastor, um monte de gente, não, porque isso aqui vai pregar, vai para a igreja. O pastor não é mais como era antes, não só pregava o evangelho. Por quê? Porque as pessoas querem prender o cristão e o pastor dentro da igreja. O diabo quer prender você aqui dentro. A igreja é o lugar mais perigoso para você ficar preso. A igreja acaba sendo um fim em si mesmo. Não, irmão, aqui é onde você abastece a sua fé, mas é lá fora que você vai testemunhar daquilo que Deus fez, abrindo a sua boca, liberando palavras, defendendo a sua fé, defendendo os seus princípios, não temendo aquilo que o homem pode te fazer. Pedro está preso, acorrentado. Deus manda lá um anjo, ele fala: Pedrão, levanta-te. O que é isso? Pedro, postura. Para enfrentar aquilo que Deus tem para a sua vida, para entrar pela porta que Deus vai abrir, eu preciso ter postura. Fala alguém assim, postura, irmão. Fala assim, postura. Está chorando por quê? Está chorando, postura de derrotado. Não, irmão, postura. Estufa o peito. Alegria no Senhor. Está perseguição, está difícil, tem problema, tem tribulação, tem, mas o Senhor é a minha força. Jesus passou por problema, mas Ele ressuscitou. Eu estou com Jesus e vamos embora para frente. Pedrão, não desanima não. Quem disse que o homem vai parar aquilo que eu comecei? Levanta-te, Pedro. Pedro, aperta o teu cinto, amarra aí a tua sandália, pega a tua capa. Ou seja, Pedrão, prepare-se. Deus vai fazer alguma coisa. Fala para alguém, prepare-se. Ou seja, igreja, eu vim dizer uma palavra para você aqui nessa noite. Viva na expectativa daquilo que Deus vai fazer. Tem gente que vive na expectativa do que Deus não vai fazer. É assim mesmo, vai dar errado, e não vai dar certo, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir fazer, e vai dar ruim. Não, meu irmão, ativa a tua fé, prepara o teu coração, vai modelando a tua vida, vai mudando o teu comportamento, vai se preparando, ajeita na cadeira, aperta o teu cinto, coloca a tua capa, se prepara, porque uma hora ou outra o Senhor vai fazer alguma coisa na sua vida. Deus vai te surpreender, e quando a porta se abrir, eu tenho que estar preparado para entrar. Quando o anjo descer, eu tenho que estar preparado para entrar na água. Então, abra o seu sorriso, levanta a tua cabeça e se prepare. O anjo do Senhor vai fazer alguma coisa em teu favor. Você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra. Então eu vou abrir uma porta que ninguém pode fechar na tua vida. Você tem que se preparar. Deus está falando com pessoas aqui. Volta lá para o inglês. Vai tirar tua carteira de motorista, vai se organizar, vai estruturar a sua vida, porque o efatá de Deus vai chegar, a porta vai abrir, e quando o anjo chegar, você não vai, como é que é? A capa? Eu não sei, o quê? Não, eu estou preso aqui, não posso ir embora não. Tem gente que até impede Deus de fazer um milagre, é tão negativo, é tão pessimista, que Deus quer fazer, Ele está lá, não, levanta-te, Pedro. O homem não pode prender você. Eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida, meu irmão. Aquilo que o céu começou, a terra não pode parar. Aquilo que o céu começou, a terra não vai parar na sua vida. A igreja não vai parar. Aleluia! Glória a Deus! Não vai parar. Herodes achou que ia parar a igreja, lembra? Prendeu Pedro. Está preso, Pedro. Qual é a acusação? Nenhuma. Pregar o evangelho não pode. Está preso, Pedro. E aí na cabeça do inferno acabou, não tem mais jeito. Mas a Bíblia tem uma palavra dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lembra? A porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. O que Deus faz, ninguém pode impedir. O que o céu começa, a terra não para.
Não para. Então Pedrão foi solto, milagrosamente, surpresa de Deus. Cadeias liberadas, passou invisível aos soldados. Quando chegou na última etapa, tinha uma porta fechada. Mas só que porta com Deus, você já sabe, né? Deus abre portas. Não precisa de chave. Deus é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Há uma palavra, uma sentença. Eu quero guardar essa palavra aqui nessa noite, sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre essa igreja. A porta que Deus quer abrir, o inferno não pode fechar. E a porta que o inferno fecha, não vai ficar fechada se Deus quiser abrir. A Bíblia diz que a porta abriu, está aqui no texto, automaticamente. Não precisou colocar a mão em nada, a porta se abriu. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu caminho debaixo de um propósito, quando eu caminho debaixo de uma palavra, lembra, tiveste pouca força, mas guardaste a minha palavra. Quando eu caminho debaixo de uma palavra, quando a palavra de Deus é colocada sobre a minha vida, quando eu tenho palavra sobre a minha vida, porta nenhuma fica fechada. Quando eu caminho debaixo de propósito, Deus abre portas que eu não posso abrir. Igreja, recebe essa palavra, meu irmão. Se você caminhar debaixo da palavra, a porta que você não abre, Deus vai abrir. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Eu sinto Deus nessa palavra. Tem alguém que crê nessa palavra aqui? Deus vai abrir portas, se você acreditar e viver debaixo da sua palavra. Há uma palavra liberada. Lembra o efatá de Deus? O que é mudo vai falar, o que é surdo vai ouvir. Ele é o Deus que faz o que ninguém faz. Querem parar a igreja? Fica tranquilo, Pedro, vou mandar um anjo aí. O anjo vai, já diz que Herodes no dia seguinte acordou. Cadê Pedro? Ué, ninguém entendeu o que aconteceu. Nem os soldados. Herodes mandou matar todos os soldados. Porque ninguém pode parar. A terra não pode parar aquilo que o céu começa. Eu não sei o que o céu começou na sua vida. Eu não sei aquilo que Deus começou na sua história, o seu casamento, a sua empresa, o seu chamado, questões da sua vida, irmão. Mas o que o céu começou não tem diabo nenhum para parar. Você crê nisso? Fala aí, então, aquilo que o céu começou na minha vida, o inferno não vai parar. Aleluia! Não vai parar. Você e a sua casa servirão o Senhor. Você vai entrar no céu com a sua família. Você vai andar de milagre em milagre, de fé em fé, de glória em glória. Porque o que Deus começa, o inferno não pode parar. Aleluia! Pedro chega na porta da casa de Rode, de Maria. Rode era uma das servas de Maria. E quando ela ouve a voz de Pedro, em vez de abrir a porta, ela volta para contar para o povo. Ninguém acredita, vai na porta, abre a porta. Pedro está lá, meu Deus, e a igreja celebra. A igreja estava orando pela libertação de Pedro. Quando a igreja ora, irmão, a porta se abre. Quando a gente ora, Deus abre portas. Quando a gente ora, algo acontece. A igreja estava orando lá na casa de Maria. O anjo estava indo lá na cadeia libertar Pedro de uma forma milagrosa. Não tem explicação. Não foi com chave humana, não foi com questões humanas, mas por uma palavra liberada. Não a porta fechada que Deus não possa abrir. O homem pode manietar você, o homem pode maquinar contra você, mas aquilo que o céu começa, a terra não pode parar. Aleluia! Em último lugar, o outro texto bíblico está em Gênesis, capítulo 20, capítulo 30. Gênesis 30, a partir do verso 22, diz assim o texto: E lembrou-se Deus de Raquel, esposa de Jacó, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Lembra que eu falei que a gente precisa estar pronto para entrar na porta que Deus abre? Pedro não estava imaginando. Deus abriu uma porta, ele passou por aquela porta. Tem que se preparar para aquilo que Deus vai fazer. Aqui o texto está dizendo que Raquel, esposa de Jacó, ela desejava ter um filho, mas ela era estéril. Ela não podia. Ela queria, mas não podia. E muitas vezes a nossa vida é assim, né? Você quer, mas não pode. Querer não é? Depende. Quando eu me submeto à palavra,
Deus abre uma porta que ninguém pode fechar. Quando eu me submeto ao Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, não são qualquer, é uma, duas, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Em Deus, nós somos mais que vencedores. Em Deus, nós somos vitoriosos. Em Deus, a sua graça nos basta. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tiveste pouca força, mas porque guardaste a minha palavra, eu coloquei uma porta diante de você, que nenhum homem pode fechar. Uma mulher estéril, desejando ter um filho. Com certeza aqui deve ter alguma mulher nesse mesmo caso que Raquel. Minha mãe também era estéril. Minha mãe tinha um caso grave de endometriose crônica. E o canal que recebe o espermatozoide ainda era torto. Ou seja, quando havia ejaculação, os espermatozoides não conseguiam penetrar com facilidade. Fora isso, tinha endometriose crônica. Ou seja, o médico, impossível, você não tem como engravidar. Impossível. Ela ia nos médicos, tentava, por 7 anos tentou engravidar, não podia. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o céu começa, a terra não pode parar. Impossibilidades são apenas lugares e situações em que a glória de Deus será manifestada. O problema é que a gente entende dificuldade, crise, problema como algo que vai nos parar. Mas na verdade isso são apenas ocasiões em que Deus pode manifestar a sua glória. Para que a gente lembre o efatá, para a gente abrir a boca e manifestar, olha, eu não podia, mas em Deus eu vivi um milagre. Estava morto, mas agora está vivo. Era para terminar, mas o Senhor chegou na minha causa. Ia dar errado, mas o Senhor fez dar certo. Tinha tudo para acabar, mas o Senhor entrou na minha vida. Aí um dia ela fez uma campanha, acho que no Maracanãzinho, quando veio o Benihim. Pela fé, ela creu naquela palavra. E meu irmão, você não sabe da maior, tenho que te contar um negócio aqui. Eu nasci. Então eu sou a prova vivíssima de que quando o céu planeja, quando o céu deseja, tem que gerar. Vai acontecer. Não há nada que Deus não queira gerar que o inferno possa parar. Eu me chamo Samuel, minha mãe chama Ana. Ela me deu um nome, obviamente, em função da história bíblica. Ana era uma mulher que queria ter, a Bíblia diz que ela lutava, era uma competidora. Penina, a outra esposa de Eucana, o seu marido, falava, eu tenho muitos filhos, eu alegro o meu marido. Para aquele tempo, ter filhos era uma maneira de você ter posteridade da sua família e alegrar o seu marido. Uma esposa que não dava filhos ao seu marido era uma mulher amaldiçoada. E ele dizia, Ana, você é melhor para mim do que 10 filhos. Ela dizia, mas eu quero ter um filho. Ela desejava ter um filho, mas havia um plano de Deus ali, lembra? Deus precisava de um sacerdote, Deus precisava de alguém, e quando o céu deseja, a terra não pode parar. E a Bíblia diz que Deus abriu o ventre de Ana, e ela gerou um filho, Samuel, aquele que ungiu a Davi. Então, meu irmão, calma, quieta teu coração. Quando Deus deseja, quando o céu deseja, vai nascer. Vai nascer. Abraão, velho, 100 anos de idade, havia uma promessa, lembra? A palavra liberada de Deus sobre a vida dele não tinha possibilidade, era velho, avançado de dias. Sua esposa, Sara, velha também, não havia mais condição de engravidar. Tanto é que quando Deus fala com Abraão, Sara escuta, o que ela faz? Ela ri. Esse velho, já viu que os papos velhos ficam brincando com o outro, né? Geralmente a esposa é que chama o marido de velho, mas ela também está velha. É que a Vanessa não está aqui, mas é a mesma coisa. Você está velho, Gagá está velho já. Ué, mas ela não está também não? Ela falou, se Abraão, está velho já, cara, você está doido? Aí a Bíblia diz que Deus escuta, como é que é, Sara? Ele vai ser pai de nações, de multidões, e você vai ser mãe de nações. Sarai significa isso, Sara significa isso. Mãe de nações, rainha, aquela que governa sobre nações. Dito e feito, a Bíblia diz que Sara gera. O filho chama Isaac, significa sorriso. Aquela que riu do Senhor. O nome do teu filho? Sorriso. Você riu? Então agora você vai ver o que vai acontecer. Irmão, podem rir de você. Você pode rir da situação, mas pastor, não vai ter como, sabe? É rir de desespero.
Mas pastor, que profecia é essa? Que não tem dinheiro, meu. Pastor, estou comendo macarrão, pastor, isso não tem jeito, que filho, ó, nem fala isso não, porque já vou, tem gente que não pode nem falar do milagre e começa a chorar, não, é melhor nem tocar nesse assunto, não fala disso não, vai falar de quê então, irmão? Eu vim falar de milagre com você mesmo, não adianta você rir não, porque meu irmão, aquilo que o Senhor deseja, vai nascer. Lembra de Maria? Maria também não podia engravidar, não porque era estéril, a Bíblia não menciona isso, mas a sua esterilidade estava no fato de ela não ser casada, o ímen não havia sido rompido, virgem, maravilhosa, como diz a Vanessa, maravilhosa, estava lá para casar, desposada com José, mas o Senhor veio e falou: Maria, fica tranquila, eu sei que não está na hora, não está na sua hora, não é do seu jeito, não é no melhor oportunidade, o que você acha, mas a Bíblia diz: e o Espírito Santo te encobrirá, e te encherá, e nascerá de ti o desejado das nações, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, porque quando eu quero Maria, vai nascer. Pode vir Herodes, o Herodes daquele tempo, pode perseguir, pode tentar matar, anular o propósito, cancelar a promessa, mas quando o céu deseja, vai nascer. E Maria, mesmo sendo virgem, engravidou da promessa do Senhor, o Salvador do mundo. Engravidar, gerar, é tudo que Deus quer fazer na sua vida. Gerar, o que é gerar? Sabe? Trazer de dentro para fora, construir algo, atender o seu chamado. Deus te criou para gerar algo que sempre será maior do que você. Se você olhar para a promessa e falar: caramba, vai dar certo, está tudo combinando, eu tenho dinheiro, tenho condição, então não é promessa, então não é Deus, é o diabo. Quando você olha para a promessa e fala: meu Deus, não tem como, não tem possibilidade, não tem jeito, não é o meu tipo, vai ser difícil, pode ser Deus na sua vida. A promessa não vai combinar com você. A palavra profética não vai combinar com o teu orçamento, não vai encaixar na tua vida, não vai encaixar com o que os médicos falaram, porque quando o céu quer gerar, vai ter confusão na terra, ninguém vai entender como. Pedro será liberado, Maria vai engravidar, Ana vai engravidar, profetas vão nascer, a palavra liberada do céu vai acontecer. Fala para alguém: vai acontecer, meu irmão. Libera para alguém essa palavra: vai acontecer, vai acontecer, não duvide, creia, no tempo dele, debaixo, essa palavra está amarrada no texto que eu li de Apocalipse, porque guardaste a minha palavra, porque não tiveste vergonha do meu nome, eu abri uma porta, que homem nenhum pode fechar. Quando eu estou debaixo da palavra, meu irmão, se o céu deseja, vai acontecer. A tua mudança, o teu trabalho, a papelada, a cura, o filho, o milagre vai acontecer. Lembra de Isabel? Isabel já era velha também, esposa de Zacarias, sacerdote. O anjo aparece: Zacarias, você vai ter um filho. E a ideia que o texto dá é que Zacarias, eu acho que ele ia murmurar, ou que ele não ia acreditar. Zacarias, cala a boca, fica mudo. Deus emudeceu Zacarias. Ou ia falar o contrário, ele fica caladinho para você não estragar. Porque a gente estraga, irmão, o que Deus quer fazer. Quando a gente fala e declara palavras negativas, não vai dar. Deus fez no outro, não vai fazer comigo, impossível, não tem como, não tem jeito. É muito difícil, o leão é grande, o gigante é grande, tudo é difícil. Meu irmão, que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que a gente serve? Prepara a tua vida, prepara, porque vem surpresa de Deus para você. A Bíblia diz que aquilo que não subiu o coração do homem, que o ouvido não viu, o que o olho não viu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem surpresa para você, Deus vai te surpreender. Efatá, ou seja, as tuas limitações não impedem o agir de Deus. Efatá. Segundo, as armadilhas humanas, a terra, aquilo que os homens podem fazer, não podem impedir o que Deus quer fazer. E terceiro, a tua esterilidade não pode impedir aquilo que Deus quer gerar na tua vida. E lembrou-se Deus de Raquel, e ela abriu o seu ventre. Eu vou ler de novo esse texto para colocar o seu nome, tá? E lembrou-se Deus de Samuel, e abriu o Senhor o seu ventre, ventre espiritual. Para você que está estéril, para você que quer ter filho e não consegue, essa palavra é para você também. Receba no seu lugar aí.
Em nome de Jesus, é uma palavra liberada para você receber. Crendo que a gente faz sexo. O homem só pode fazer sexo, irmão. Mas filho quem dá é Deus. Filho quem dá é Deus. É um milagre da vida. Um ser humano gerando outro ser humano no seu ventre. Isso é fruto de quê? É a IA? É o GPT? Não, irmão. É Deus na tua vida. É Deus na sua casa. É Deus na sua história. Eu vejo o Senhor querendo gerar coisas em você. Pai, gerando o quê, pastor? Eu não quero ter mais filho, não. Gerando o quê? Músicas que você tem desejo de escrever e não coloca no papel. Nunca gravou. Livros que você nunca escreveu. Empresas que você tem ideia, mas não colocou em prática. Pregações, palavras, família, dinheiro, trabalho, pintura, arte, composição, obra. Sei lá, irmão, o que você quiser, o que Deus tem impelido você para fazer, em nome de Jesus. O efatá de Deus sobre a tua vida, o que estava travado, vai passar a acontecer. Você precisa crer nessa palavra e colocá-la em prática. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Esses últimos minutos, quero orar pela sua vida. Deus me levou a 3 temas aqui, pelos quais eu quero orar. Debaixo dessa palavra, o que o céu começa, a terra não pode parar. Aquilo que Deus começou na sua vida, não há homem que pare. Deus quer ressuscitar chamados, reativar pessoas, histórias, casamentos, ministérios. Você que está parado, lembra? Boca fechada. Você está mudo, inerte à palavra. Já pregou, já foi tão eloquente, já foi tão animado com as coisas de Deus, está parado. Ouvidos fechados, seus ouvidos serão abertos. Sensibilidade à palavra de Deus. Reagir à palavra de Deus. Quero orar, primeiro, orar por portas abertas. Pessoas que precisam de portas abertas. Questão de trabalho, questão de documento, questões difíceis, causas impossíveis, portas abertas. Lembra? Eu ponho diante de vós uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Quando Deus decide abrir, quando Deus envia um decreto, meu amigo, não tem juiz, não tem Alexandre de Moraes, não tem grande, pequeno, não tem ninguém na terra, no céu, embaixo da terra. A palavra de Deus vai acontecer. Portas abertas. Pode se movimentar, se derrame aqui no altar, se você quiser. Orar por ventres abertos. Mulheres que não podem engravidar. Quero orar por esse tema hoje aqui. E eu sou fruto disso. De alguém que não podia engravidar. Se você tem uma questão de infertilidade, uma questão de difícil engravidar, ou você ou seu esposo, não é problema do homem, em vez da mulher, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu falei portas abertas. Se você não quer portas abertas, não tem problema. Se você precisa de um milagre na sua vida, sai do seu lugar, vem até o altar. E terceiro, orar por céus abertos. Pessoas que estão, sabe, uma vida espiritual travada, uma vida espiritual difícil, não consegue ler a palavra, não consegue ter rotina de oração, não consegue jejuar, não consegue ter constância com Deus, não consegue viver uma vida de, sabe, de intimidade com o Senhor, batismo com o Espírito Santo, tudo travado na sua vida. Eu quero orar por céus abertos hoje aqui, e a glória de Deus vai descer sobre esse lugar, a glória de Deus vai descer sobre essa igreja. Eu não estou chamando você, não é apelo. A igreja às vezes está acostumada a fazer apelo, irmão. Você precisa se derramar na presença de Deus. Você entregou a vida a Jesus um dia, mas você está vivendo como se não tivesse. Vida travada, tudo parado. Deus quer abrir uma porta para você. Você tem que se entregar, se derramar. Portas abertas. O que o céu começa, a terra não pode parar. O que Deus começou na tua vida, homem nenhum, diabo nenhum, vai parar a obra de Deus na tua vida. Comece a orar, meu irmão, comece a orar. Ô Espírito Santo, obrigado, Jesus, por essa noite poderosa. Os pastores estão aqui, por favor, vamos orar, vamos ungir essas pessoas aqui.